Lula participa da COP28 e fecha negócios com países árabes. Petrobras volta a investir em refinarias. Brasil tem a menor taxa de desocupação desde 2015. Governo Lula garante bolsa permanência e poupança para estudantes de baixa renda e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 1º de dezembro de 2023. Essa produção do PTcast está sendo gravada do estúdio Marisa Letícia. Estou usando um vestido longo, preto, sandálias coloridas, colar e brincos em formas circulares, relógio e anel sempre do lado esquerdo. Os cabelos são bem curtinhos e esse é o meu sinal em libras. Dito isso, você fica agora com o resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Aprovado na quinta-feira, 23 de novembro, o Plano Estratégico da Petrobras para os próximos 5 anos prevê investimentos da ordem de 102 bilhões de dólares. O aporte representa um crescimento de 31% em relação ao ciclo anterior e abrange investimentos em projetos de baixo carbono e a recuperação de refinarias. Na terça-feira, dia 28, David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, explicou em entrevista ao nosso Jornal Diário a importância da estatal voltar a investir no refino do petróleo. A Petrobras ela volta a ser a maior investidora do Brasil, como foi ao longo dos governos do presidente Lula I, II e também no primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Estamos falando de uma empresa que ainda utiliza a riqueza do petróleo e do gás para fazer investimentos em outras áreas. Então, essa nova gestão da empresa, capitaneada pelo presidente Jean Paul Prats, pelos seus novos diretores, pelo novo Conselho de Administração da Petrobras, sim, tem diversificado os investimentos da Petrobras aqui no Brasil, e isso é importantíssimo para um processo de geração de emprego, renda e de geração de riquezas aqui no nosso país. E como parte das ações dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência de gênero, o governo Lula lançou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Para falar sobre esse assunto, a Rede Povo de Comunicação recebeu em seus estúdios, também na terça-feira, a coordenadora-geral da Central de Atendimento à Mulher, Ellen Costa. Ela citou as ações para sensibilizar a sociedade sobre as pautas de proteção às mulheres e dos objetivos do Ligue 180. Desde o início do ano, a gente começou essa gestão ali com o mês de março, com o comprometimento de várias ações, onde toda a esplanada se comprometeu com vários tipos de entregas. Nós temos aí Casa da Mulher Brasileira, Plano Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que vai ser lançado, dentre tantos outros instrumentos, e a gente tem aí também essa reestruturação do Ligue 180, né? Colocá-lo novamente aí de forma qualificada para atender toda a sociedade. O objetivo do 180 é realmente salvar vidas. Então, a gente tem esse serviço sendo oferecido tanto pela ligação, que é 180, e a campanha marca bem isso, quanto pelo WhatsApp, que nós lançamos também esse ano. E o presidente Lula seguiu para sua primeira viagem internacional após 2 meses em recuperação das cirurgias. Na segunda-feira, ele cumpriu uma extensa agenda na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes. Fernando Brasil, editor do portal de notícias do PT Nacional, falou da agenda externa do governo Lula em busca de investimentos para o país. É uma viagem fundamental também, não só pelo que representa para o Brasil e para o mundo a realização dessa COP28, né, nesse ambiente de emergência climática, mas também pelo resgate das agendas bilaterais aí que têm se mostrado vitais para a recuperação da credibilidade brasileira, principalmente no que diz respeito à atração de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, como você colocou. Não faz muito tempo aqui que eu falei nesse espaço sobre como a combinação da política econômica encampada pelo Ministério da Fazenda, garantindo um ambiente seguro para os nossos negócios, junto com a estabilidade institucional que foi garantida pelo governo Lula e a política externa desse governo fizeram que o país
subisse aí nesse ano para a segunda posição no ranking, como você comentou, dos países que mais atraem investimento estrangeiro no planeta. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos. Falta exatamente um mês para o terceiro governo Lula completar um ano. E foi para fazer o balanço e comemorar as conquistas dessa nova gestão que, na terça-feira, a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, concedeu entrevista ao canal 247. Na ocasião, a presidenta citou as principais ações realizadas para a união e reconstrução do país. Se nós fizermos um balanço de tudo que o governo do presidente Lula fez nesse quase um ano, é uma coisa espantosa. Os programas recriados, as medidas tomadas, né, num curto espaço de tempo. Começar pelo aumento real do salário mínimo, que melhorou a vida de milhões de aposentados, e agora em janeiro vai ter mais R$100. A desoneração da tabela do imposto de renda, a reorganização do Bolsa Família, com aumento de recursos para criança e adolescente, o Desenrola, que é a renegociação de dívidas, mas outros programas lançados, o próprio PAC, que vai começar ainda a dar efeito, Minha Casa Minha Vida, que ainda também não chegou na ponta, mas já tem o Farmácia Popular reestruturado, mais médicos, na educação vários programas. Então, é um governo de muita ação. Esse ano foi um ano também de preparação para tornar o Brasil atrativo de novo a grandes investimentos. E isso está acontecendo. E visando reduzir a evasão escolar durante o ensino médio, o governo Lula criou o programa com previsão de bolsa permanência e poupança para estudantes de baixa renda. A medida provisória foi publicada nesta terça-feira, 28 de novembro, em edição extra do Diário Oficial da União e já está em vigor. Estão aptos a receber o benefício jovens de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Para ter acesso ao benefício, o aluno precisará ter frequência mínima na escola, garantir a aprovação ao fim do ano letivo e fazer a matrícula para o ano seguinte. A regra também exige participação em exames como o Enem e de avaliações da qualidade do ensino. Seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto que torna feriado em todo o Brasil o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser celebrado no dia 20 de novembro. O texto é de relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. A data de 20 de novembro já é feriado em 6 estados e em 1.200 cidades brasileiras. Falando em consciência negra, na quarta-feira, dia 29, a deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná, comentou o pacote de ações pela igualdade racial assinado pelo presidente Lula e a criação da bancada negra na Câmara dos Deputados. Ver esse governo lançando esse pacote que o presidente Lula chama de reparação histórica é um alento para a população negra que chega nesse mês de novembro comemorando muitas vitórias, né? Comemorando esse pacote pela igualdade racial, comemorando o fato de termos uma bancada negra instituída hoje na Câmara de Deputados. A importância de ter a bancada negra instituída é para que essa maioria da população, que é uma minoria política, porque dentro da Câmara somos uma minoria política, para que essa minoria política tenha voz, né? Então, tenha voz, por exemplo, no colégio de líderes, onde decisões são tomadas, onde várias questões importantíssimas são articuladas. Então, a partir de agora, essa bancada passa a ter voz. Agora a gente faz um resumo da agenda do presidente Lula nesta semana. Na segunda-feira, o presidente anunciou as indicações do ministro da Justiça, Flávio Dino, como ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, e do procurador Paulo Gustavo Boné Branco para comandar a Procuradoria-Geral da República, a PGR. As duas indicações aguardam a aprovação do Senado. Já na terça-feira, o presidente desembarcou em Riad, capital da Arábia Saudita, e se encontrou com o chefe de Estado do país, além de empresários brasileiros e sauditas. Na quarta-feira, o presidente cumpriu agenda em 2 eventos empresariais, um de promoção de produtos da empresa brasileira, a Embraer, e o outro da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Na quinta-feira, já em Doha, o presidente Lula se reuniu com o emir do Catar e participou da sessão de abertura do Fórum Econômico Brasil, onde falou sobre a pretensão de construir pontes comerciais entre os dois países. E hoje o presidente discursou na abertura da 28ª Conferência das Nações Unidas
sobre mudanças climáticas, a COP28, em Dubai, capital dos Emirados Árabes Unidos. Nos últimos 125 mil anos, a humanidade sofre com secas, enchentes, ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam um rastro inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. A saúde é uma das prioridades do PPA participativo, o planejamento dos gastos públicos nos próximos 4 anos, definido em conjunto pelo governo Lula e o povo brasileiro. E esse foi o tema da entrevista do deputado federal pelo PT do Piauí, Dr. Francisco, ao jornal PT Brasil nesta quinta-feira. O deputado também comentou sobre a retomada de programas importantes nos primeiros 6 meses de governo, como mais médicos, farmácia popular, vacinação e o Brasil Sorridente. A população, quando consultada, ela clama por mais recursos para a área da saúde. E o governo já faz essa sinalização, né? Ao longo de todo esse primeiro ano de mandato do presidente Lula, muitas políticas foram resgatadas. A retomada do programa Mais Médicos, esse programa fantástico, programa Brasil Sorridente, o programa da farmácia popular e o foco na imunização. E a gente já percebe os resultados de avanço. Então o governo amplia o atendimento, assegura a medicação gratuita para as principais doenças que existem e a gente não tem nenhuma dúvida que esse é o melhor caminho para dar qualidade de vida na área da saúde para o povo brasileiro. E o Brasil fechou o mês de outubro de 2023 com um saldo de 190.366 vagas formais de trabalho. Os dados do novo CAGED foram divulgados na terça-feira e revelam o melhor resultado da série histórica. A taxa de desocupação é a menor desde fevereiro de 2015. A repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória, traz os detalhes. A melhoria no mercado de trabalho mostra o compromisso do governo Lula com os brasileiros e brasileiras. Mais emprego é sinônimo de mais renda, comida na mesa e dignidade para o povo. O emprego é o maior orgulho do ser humano, disse o presidente Lula. Uma nação soberana, ela só é soberana em função da qualidade de vida do seu povo. A melhor possibilidade de você fazer distribuição de renda é o emprego, é a oportunidade de trabalho, porque aí quando o cidadão trabalha, que ele recebe o seu salário no final do mês e vai cuidar da sua família, fica grande, o orgulho máximo do ser humano. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias da Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clique aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faça como a Josi Gomes, que deixou um comentário pra gente lá no YouTube. Ela escreveu assim, ó: adoro o quadro da Duda. A gente também ama, Josi. Semana que vem ela tá de volta, viu, gente? Agora eu me despeço de vocês, desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. A gente se encontra no próximo 13 Minutos.